Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, né, com um oferecimento do YouTube Shopping. A gente tem aqui vários produtos do Flamengo que você pode adquirir e ajudar o Flamengo. São produtos oficiais, o Flamengo recebe royalties, você está ajudando o seu clube do coração, você está ajudando o Flamengo, garantindo esses produtos aqui no YouTube Shopping. A gente chega aqui também, né, lembrando que, cara, eu vou colocar aqui todos esses produtos do Flamengo, todos possíveis que eu encontrar aqui, que eu acho que vocês podem gostar. Eu vou colocar aqui, manto Feruza, o Diamantes Negros, cara, tem ainda o manto do Zico, que é muito lindo, né, e a gente está sempre marcando aqui, fora o jogo 1, né, 2026, que é fantástico. A gente teve aí o restante da rodada do Brasileirão acontecendo, Fluminense, Palmeiras venceram seus jogos, Corinthians venceu também, o Flamengo precisa vencer, o Flamengo precisa pontuar novamente, né, na próxima rodada, para chegar aos 7 pontos, não pode deixar essa galera abrir. E a gente teve aí algumas situações acontecendo que a gente precisa comentar, né? É surreal, né, cara? É muito cara de pau. Temos outras situações para a gente trazer também aqui de mercado da bola. Tem a situação lá no Botafogo que tá. O BAP detonou e realmente não tem o que. Cara, é impressionante, né? O bicho tá pegando lá e não é para menos, né? Bem, a gente está chegando aqui também com o oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo. É só você entrar em contato com eles aí, os telefones estão aí, o WhatsApp. Eles têm receptivo com ingresso incluído no Maracanã. Você pode comprar o pacote completo e você vai ser muito bem atendido. Além disso, também você pode garantir presença, né, nos jogos do Flamengo fora de casa. Eles fazem um pacote fantástico e não brincam com o seu sonho, tá certo? Olha só, a gente tem aí imagens do treino do Flamengo, da Flamengo TV, né, e a gente, então, após a folga da última quarta-feira, o elenco profissional do Flamengo se reapresentou e iniciou os treinos aí visando o confronto contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. O técnico Felipe Luiz ainda tem os treinos desta sexta-feira, sábado também, ambos às 9h30 da manhã, para preparar a sua equipe para o jogo válido pelas quartas de final do estadual. Tá? A gente está aí também acompanhando as imagens, e eu queria falar o seguinte, a informação que chega é que o Anselmi, técnico do Botafogo, que perdeu para o Fluminense, não vai levar o elenco inteiro, o time inteiro, já para o jogo da altitude, né? E aí eles vão estrear na fase inicial da Libertadores, né, pré-Libertadores, e jogam com o Flamengo, cara, no domingo. Então, eles têm poucos dias de descanso, tem que chegar já um pouco, aquela questão de chegar antes na altitude e tal. Então, o Botafogo deve jogar contra o Flamengo com um time muito alternativo. Parte do grupo, né, acredito eu, os titulares ali, né, os principais jogadores estão viajando aí para altitude. Olha só, vocês estão acompanhando o treino do Flamengo, também tem informações aí importantes para passar para vocês sobre esse treino do Mengão. A gente tem sempre trazido tudo aí para vocês. Olha só, sobre o Luiz Araújo, o jogador treinou hoje com os demais companheiros no CT Ninho do Urubu e deverá, então, reforçar aí o elenco aí do Flamengo, né, no clássico aí diante do Botafogo. Deve voltar aí a fazer parte do grupo aí, né, deve ser relacionado, então, o Luiz Araújo. A gente está aí também nessa expectativa do retorno, né, do Luiz Araújo já há alguns jogos, o Jorginho também. Então o Luiz Araújo estará de volta contra o Botafogo aí. Cara, um baita de um reforço, né, para o Flamengo. O Flamengo realmente precisava do retorno do Luiz. O Luiz é muito importante, cara. Eu gosto muito do Luiz Araújo. Para mim, é o nosso melhor ali pela direita, tá? Isso porque eu conto o Lucas Paquetá pelo meio, tá? Eu não conto o Paquetá ali na direita. Então a gente tem aí Botafogo e Flamengo se enfrentando neste domingo no Engenhão pelas quartas de final do Campeonato Carioca.
A venda de ingressos para a torcida do Flamengo foi aberta nesta quarta-feira, com valores considerados até acessíveis. O setor sul, localizado atrás do gol do lado direito, está sendo comercializado por R$ 90 e a meia por R$ 45, enquanto sócios torcedores titulares podem garantir presença por R$ 27. Setor oeste inferior tem ingressos a 120, meia 60, com valor de 36 para sócios. A carga foi dividida de forma igual em 50% para cada clube. A comercialização destinada à nação rubro-negra acontece pela plataforma Ingresse, na aba de visitantes do evento Botafogo e Flamengo. A gente, então, tem uma informação aqui para passar para vocês com relação, a gente já falou do retorno aí do Luiz Araújo, né? Um retorno importante, o Flamengo consegue reforço importante para esse jogo contra o Botafogo. Trazer aqui, então, a informação do Martin Anselmi, né, que revelou que parte do elenco do Botafogo já viaja hoje, né, para a Bolívia, né? Viajou nessa madrugada já, né, para a Bolívia, né, de ontem para hoje, mas precisamos de jogadores contra o Flamengo. A viagem é muito complexa, temos que viajar, subir no dia do jogo contra o Nacional Potosí, lá na Bolívia, de carro, mais de 3 horas aí para jogar na altitude. Alguns vão viajar hoje mesmo para a altitude para já começar a estarem prontos, mas também precisamos de jogadores contra o Flamengo. Temos que pensar como vamos fazer, que elenco vai ficar para jogar contra o Flamengo. Temos que colocar o melhor, porque é um jogo importante, e depois vamos falar da viagem e altitude. O Alan não pode jogar contra o Flamengo porque está suspenso, mas eu não sei se agora o Danilo poderá jogar. Tem que ver se pode jogar o Danilo, tem que ver o que acontece com o Matheus Ponte, com o Tucu, né, o Correia, e ver quais são as melhores opções para jogar contra o Flamengo e os melhores para jogar na Bolívia. Então o Botafogo vai dividir o elenco aí, né? Nada diferente do que o Flamengo faz, né? Felipe Luiz também dosa ali o elenco, vai ter que jogar a Recopa semana que vem. Então, nada muito distante do que vai ser o Flamengo também contra o Botafogo. É óbvio que o Botafogo tem uma missão mais difícil na altitude, mas é mais ou menos o que o Felipe Luiz já faz. Então, a gente tem aqui uma informação importante também para trazer com relação aí à questão do BAP, do Textor, do Botafogo, né? Porque o Botafogo, o nosso adversário de domingo, tá mandando gente embora, né? A situação tá feia lá no Botafogo. E olha só, a grave crise financeira da SAF fez com que o clube demitisse mais de 30 funcionários nesta quinta-feira. Segundo a ESPN, a expectativa é de que o número aumente no decorrer dos próximos dias. Alguns departamentos do clube, inclusive, foram encerrados, como a controladoria e o setor de board. Os próximos que serão atingidos serão o futebol feminino e o futebol da base do Botafogo. Mas será que a mídia vai reclamar, igual reclama do Flamengo? Será que vão falar mal do Botafogo acabar com o futebol feminino, igual fazem com o Flamengo? Né? Porque é só o Flamengo que eu vejo reclamarem. Né? Vale destacar que, em entrevista ao jornal AS, o presidente do Flamengo, o BAP, criticou o modelo da SAF alvinegra. Né? O que não pode acontecer é o que estamos vendo com um clube centenário como o Botafogo. Você cria uma SAF, permite que alguém compre o clube e ele acaba ficando pior do que estava. O Botafogo devia, acredito eu, 100 milhões de euros. Alguém compra o clube, foram campeões do Brasileirão e da Libertadores 2024, recebem milhões, não pagam nada e ninguém, não pagam nada a ninguém e ainda aumentam a dívida anterior. É preciso haver regulação. Se alguém chega com muito dinheiro e usa esse dinheiro apenas para contratar jogadores, sem cumprir nenhuma de suas obrigações, qual é o propósito? Houve uma distorção do conceito de SAF. O Flamengo é contra esse tipo de situação sem que haja punição. O Flamengo pedindo punição aí ao Botafogo e todos que fazem isso. Tem que haver punição esportiva, tem que haver perda de pontos. Você comprou o clube com uma dívida de 80 milhões, assumiu que iria quitá-la, aumenta a dívida para 160 milhões, não paga ninguém e não sofre nenhuma punição esportiva ou financeira. Isso está errado. Certíssimo, BAP. Certíssimo, BAP. Tá? Então, é uma situação aí que está incomodando a diretoria do Flamengo, enquanto o Flamengo faz tudo certinho, os outros fazendo esses absurdos. E a gente teve, né, o cara de pau do Andreas Pereira. Eu tenho que falar isso porque isso afeta também o Flamengo. Dizer que não afeta é loucura,
porque a gente vê, o que a gente vê de mídia paulista, o pessoal defendendo esses caras, é impressionante, né? A cara de pau do Andréas Pereira. E aí, o paparazzo, o que isso tem a ver com o Flamengo? Tem a ver, o nosso rival, o Palmeiras, o cara é rival, joga no rival, e tá acontecendo, a gente tem que falar, é futebol e a gente tem que falar. Olha só o que ele falou. Eu vou te perguntar sobre o que aconteceu domingo lá em Itaquera no jogo do Corinthians. Imagino que você escutou muita coisa, né? Malandragem, foi mal intencionado. O que você fez ali? Foi mesmo para atrapalhar o adversário? O que você ouviu? E o que dá para falar desse lance? Não, isso são coisas do futebol. Todos os jogadores, você vê até as entrevistas do Raniel e do Mateuzinho, do Memphis mesmo depois. É do são futebol. Coisas de futebol. Muitas pessoas que comentam depois. Claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente. E só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que tava meio solto o gramado. Agora não dá pra fazer de novo, né? Não, mas vamos ficar agora esperto, né? Como a gente também vai ter que ficar... O pessoal da transmissão até... não Valeu, acredito. Andréas. Obrigado. Valeu, obrigado. Então, o Andréas Pereira falando que estava com muita lama embaixo da chuteira e estava limpando a chuteira, na verdade. Meu Deus do céu, cara. Que cara de pau, né? É inacreditável. Meu Deus do céu. Bem, olha só. Cara, o Flamengo pode faturar uma grana preta, né, com um dispositivo de solidariedade, e também o Flamengo pode acabar tendo aí o seu CRIA mais uma vez valorizado, né? Segundo o portal Team Talk, o Manchester City tem interesse na contratação do lateral direito Wesley da Roma. Os ingleses estariam dispostos a oferecer 50 milhões de libras, em torno de 310 milhões de reais na cotação atual. A Roma, em um primeiro momento, não deseja vender o brasileiro. Cara, 50 milhões no Wesley. 50 milhões de libras. A gente está falando de quase 60 milhões de euros no Wesley. Rapaz, o garoto voou, hein? O garoto voou. Eles não desejam vender. O City, por sua vez, ainda não desistiu do negócio. Vale destacar que, em caso de venda, o Flamengo tem direito a uma porcentagem dos valores da negociação devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Cara, é um valor aí absurdo, né, da negociação, e a gente vê aí o potencial do Wesley, né, o quanto esse rapaz aí se valorizou já em pouco tempo no campeonato italiano e na Roma, né? Que loucura, né, cara? Que momento fantástico aí, parabéns aí ao Wesley, que está conseguindo aí, né, se superar e cada vez ficar aí mais perto, né, de uma transferência gigantesca para Premier League e tudo mais, né? Hoje ele está na Roma, mas a Premier League aí de olho no jogador, no Wesley, né? Ex-jogador do Flamengo. E olha só, o Flamengo quer contratar jogador do Coritiba, tá? O Vene Casagrande trouxe que o Flamengo demonstrou interesse no volante Kenzani, né? Joia das categorias de base do Coritiba. A diretoria realizou aí um primeiro contato para buscar informações sobre valores e entender a posição do Coxa em uma eventual negociação. Os representantes do atleta de 17 anos já estão cientes da procura, tem contrato com o Coritiba até 2028 e ainda de acordo com o jornalista, o Flamengo foi informado de que a multa para o mercado nacional está fixada em 30 milhões de reais. Tratado como uma das grandes promessas do clube paranaense, apelidado como Pogba brasileiro, o meio-campista já foi convocado aí para a seleção brasileira sub-20. Recentemente, Roma e o Olympique de Marselha procuraram o Coritiba solicitando a liberação do jogador para um período de treinamentos e avaliação. No entanto, a diretoria do Coxa recusou os pedidos. Então, o Flamengo querendo contratar o Pogba, mas é o Pogba brasileiro, né? O Pogba lá de Curitiba, né? Então o Flamengo tem interesse em Kenzani, né? Joia do Curitiba, né? Que tem um apelido aí de Pogba brasileiro. Rapaz, o garoto deve jogar bem, mas pô, multa de 30 milhões, não sei quanto que o Flamengo vai pagar, né? Se conseguir contratar, mas é uma aposta um pouco alta, né? Mas eu acho que não vai chegar nem perto disso, óbvio, deve comprar aí com parte dos direitos, alguma coisa assim,
mas é sempre uma aposta, né? Base é sempre uma aposta, né? Que fique bem claro, mas os caras estão de olho, o scout está funcionando aí. Agora chegou a hora da gente falar sobre a situação do Matias Vinha devolvido ao Flamengo. Tá? A gente vai trazer aqui a informação da Raíza Simplício, que é muito bem informada nesse assunto. Lembrando que tanto a gente quanto a Raíza, a gente estava trazendo sempre muita notícia com relação à saída do Matias Vinha. A primeira informação da proposta do River foi a gente que trouxe. E ela traz uma informação muito importante. Eu só queria dizer aqui para vocês que o Matias Vinha ele tem sido criticado lá, né, na Argentina pelos torcedores do River pelas últimas participações. Vamos ouvir a Raíza aqui, ó. Declarações do BAP, presidente aqui, do vai Flamengo, falar aqui agora, galera. Para a gente fechar, vamos falar sobre o Matias Vinha, coisa rápida, porque muita gente falando que o Matias Vinha ia ser devolvido, que o River ia devolver o Matias Vinha, que está emprestado lá, não começou muito bem, mas eu acho que ele precisa recuperar a forma física, então é natural que ele não começaria muito bem, muito tempo sem jogar, quase não teve chances com o Felipe Luiz, mas pessoas ligadas ao Vinha, pessoas ao Flamengo, pessoas de dentro do River Plate também me garantem que a chance é zero. O Matias Vinha ser devolvido ao Flamengo. Até porque é um empréstimo beleza, monetizado, galera? Né? Não esqueçam de ativar. Tá, então é um empréstimo monetizado, tá? E aí no final tem a opção de compra se eles quiserem. É muito começo para tomar uma decisão já, é muito início de empréstimo, mas não tem isso de ser devolvido, como a Raíza falou, e vale a gente lembrar que teve aí um valor pago aí de $500 mil pelo empréstimo do jogador, e aí esse valor era abatido depois do valor total da opção de compra, tá? Então nada disso, não tem nada disso de Matias Vinha devolvido. Uma outra situação importante da gente falar, dessa entrevista do BAP, até que a Raíza estava falando, é que o BAP falou que tem condição de contratar um outro jogador no valor do Lucas Paquetá. Ele fala até em 3 Paquetás, mas se quisesse, mas que ele prefere contratar um, ver se vai funcionar, para depois ver se precisa contratar um outro. Né? Mas que ele deixa claro que o Flamengo, que o Flamengo pode tranquilamente, né, contratar 3, mas que nesse momento o Flamengo pode tranquilamente contratar mais um jogador nesse valor, um jogador na faixa de 259 milhões de reais. O Flamengo tem condição de contratar jogador por 259 milhões de reais, 42 milhões de euros. Mas é isso, o Flamengo vai contratar com sabedoria, com calma, com tranquilidade, vai utilizar esse valor para contratar o que realmente precisa. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um grande abraço. Valeu. Fui!